tem perguntas assim? Não é bem da matéria, mas é só para curiosidade. O determinante de uma matriz muito grande, se você for fazer no computador, ele tem um custo muito alto, porque está em função de permutação. Exatamente. Você tem, quer dizer, isso aqui, quando você faz isso daqui, você tem n fatorial produtos de n caras. Quer dizer, como se estivesse pensando assim, na maneira, sem pensar muito, aqui você tem que fazer n-1 produtos vezes n fatorial. É enorme. Tem eventualmente maneiras um pouco mais econômicas, mas uma maneira um pouco mais econômica talvez é desenvolver por uma linha, uma coisa assim, mas é caro. Tipicamente, a gente costuma dizer, eu cada vez tenho mais medo de dizer isso, resolver um sistema linear por determinante é uma coisa que nem no computador dá certo. Tipicamente, assim, você pensa, previsão do tempo é um modelo, é uma coisa legal, porque você não pode fazer um modelo de previsão do tempo no Rio de Janeiro, porque a atmosfera não fica parada em cima do Rio de Janeiro. Então tem coisa acontecendo no Chile, na Austrália e tal, que vão influenciar o tempo no Rio de Janeiro daqui a uma semana. Então você vai fazer uma previsão do tempo no Rio de Janeiro, você tem que fazer um modelo global. Então são satélites meteorológicos dando dados, balões meteorológicos, pedindo estações e tal. São, sei lá, centenas de milhares, talvez, de variáveis que você tem, né? E aí você tem um sistema, pode ser milhões, pode ter um sistema enorme. E tipicamente a gente diz, bom, se você faz a conta do número de multiplicações necessário para resolver esse sistema na força bruta, e ver lá quanto tempo custa cada multiplicação num computador ultra rápido, tipicamente você diz, bom, vamos morrer antes de ter... não vai dar para ter a previsão do tempo da semana que vem antes do final do ano, uma coisa assim, né? Mas, na verdade, muito pior. Mas o fato é que os computadores estão cada vez mais rápidos, eu tenho cada vez mais medo de dizer isso, mas de qualquer maneira não adianta, porque você começa a ter um sistema que era muito grande para um computador 10 anos atrás e que hoje o computador pode fazer. Também acontece o seguinte, se você começa a ter computadores mais rápidos, você começa também a ter mais dados e o tamanho do seu sistema começa a aumentar. Então, curiosamente, assim, resolver sistemas lineares, que é uma das poucas coisas que a gente sabe com precisão, tipicamente pode ter que ser feito de maneira aproximada. Você tem que fazer um método iterativo que você pega uma primeira solução, itera até ter uma solução aproximada. Pode, dependendo das circunstâncias, ser isso. Tem os métodos... Tem toda uma área de métodos numéricos que é a álgebra linear computacional e que foi se transformando em pacotes de resolução de sistemas, de coisas assim. Então, talvez há algumas décadas você tinha que aprender como fazer isso no computador e programar. Hoje você aprende por curiosidade e pega lá o pacote pronto, e só se você estiver lá no desenvolvimento, no nível de tentar melhorar um pouquinho, é que você vai se preocupar realmente com isso. Mas realmente é muita multiplicação.
E fazer uma última observação, não sei se vocês repararam, né, mas quando eu estou falando em dimensão n, eu estou, vamos dizer, esse momento aqui foi um momento algébrico, o momento do determinante foi um momento algébrico, mas, em geral, a gente está tendo sempre uma abordagem geométrica e aprendendo a pensar um espaço de dimensão n de forma geométrica, quer dizer, a gente pensa, tem dimensão n, estou em Rn, mas e se fosse em R3, como seria? Aí você faz a interpretação geométrica, vê aquilo em R3, e aí a conta que você faria para aquela interpretação geométrica em R3 pode não ser muito diferente se você fizer com n variáveis e funcionar em Rn também. Então esse é um exercício, né, de, vamos dizer assim, cair de Rn para R2 ou R3. Mas não é possível que sempre dê certo, né? Tem situações em que talvez a gente tenha que fazer o contrário. Eu gosto de pensar no seguinte exemplo, assim, pega essa matriz assim, 2, 2, 2, bota aqui menos 1, menos 1, menos 1, aí bota menos 1 aqui em cima, menos 1 aqui e 0 no resto. Quer dizer, você tem só essas três. E olha para essa matriz, se você pensar ela em R3, talvez diga alguma coisa, mas eu digo que, na verdade, no caso dessa matriz, é melhor a gente pensar assim, pensar de Rn para dimensão infinita. Porque por trás dessa matriz aqui, pode não ser evidente, mas tem a segunda derivada. Então, vou só... De onde eu tirei essa matriz aqui, né? Quando você olha... Imagina o seguinte, imagina que você tem uma... Vou ser um pouco rápido, mas você tem uma barra isolada, e que tem uma certa distribuição de temperatura. Na verdade, vamos supor que essa barra é um fio de arame, mas que está emendado na ponta e totalmente isolado. Então, tem uma distribuição de temperatura lá dentro que evolui, vamos dizer, no instante inicial, você tem uma certa distribuição. A temperatura aqui é igual a daqui, porque essencialmente esse ponto e esse são o mesmo. Tá? Pode pensar assim, 0, 2π. E aí essa temperatura, ela evolui da seguinte maneira. O cara daqui, ele olha para o cara do lado, né, e vê se está mais quente ou mais frio que ele. Então esse aqui está mais frio, então esse cara vai ceder energia para esse. Esse aqui está mais quente, então esse aqui vai ceder energia para esse. Então esse daqui ganha de cá, mas perde para cá. E, basicamente, se você olhar de uma maneira assim, esquemática, né, aqui tem o ponto, vamos dizer que eles têm a mesma distância aqui, né? Tem o ponto I, aqui o ponto I mais 1, aqui o ponto I menos 1. Então, a distância, supondo que a distância é a mesma, o quanto que esse cara vai ceder de calor para esse daqui tem a ver com essa diferença dividido por essa distância, que no limite é derivada, né? Mas o que ele vai ganhar daqui com esse daqui tem a ver com essa diferença dividida por essa, que também tem a ver com derivada. É como se, vamos dizer, se você pensasse a derivada olhando o valor no próximo menos o valor no cara, dividido pela distância, aqui teria a derivada nesse ponto, aqui teria a derivada nesse ponto. E a diferença, então, na verdade, tem a derivada aqui menos a derivada aqui menos a derivada aqui. Coisa assim.
Então, tem uma segunda derivada envolvida. Basicamente, né, o que determina, vamos dizer, esse cara daqui, ó, ele vai, a temperatura dele vai subir, porque a derivada aqui é maior que a derivada aqui. Então, ele vai ganhar mais do que ele vai dar. Então, côncava, aliás, convexa, sobe. Já num ponto aqui assim, ó, ele vai dar mais para cá do que ele vai receber aqui. A temperatura desce. Então, temperatura subir ou descer num modelo como esse tem a ver com o sinal da segunda derivada. Então, na verdade, tem uma equação diferencial que a gente monta e tal, mas que tem a ver com a segunda derivada. E, então, vamos olhar como é que a gente faz a segunda derivada pensando numa coisa discreta. Quer dizer, aqui você pensa, em vez de você pensar a função assim, você pensa que ela é dada por N valores. Tá claro para todo mundo, né? Você não faz no computador o gráfico, quando você desenha o gráfico da função no computador, você até vê como se tivesse infinitos pontos. Mas você sabe, né, que o seu computador ainda, vamos dizer, não é 4K, então ele tem menos de 2.000 pixels na horizontal, né? Então, no máximo, a sua função, na verdade, tem menos de 2.000 pontos aqui. Então, é um número finito. Então, cada ponto é assim. Então, como é que você pensa a derivada? Você pensa aqui I mais 1, chama esse cara aqui de UI mais 1, UI menos 1, são os valores. Então, derivada, a derivada seria, vamos chamar isso aqui de H, né? Então você faria UI mais 1 menos UI sobre H, isso seria a derivada. Então, você tem na verdade um vetor que é o 0, o 1, o n, mas que na verdade o 0 é igual ao n, né? O 0 é igual ao n. Então você pode esquecer o 0. Isso aqui está em Rn, tá? Na verdade é um elemento de Rn mais 1, é um subespaço de Rn mais 1, mas de dimensão n, que são os caras que têm n mais 1 coordenadas, mas a primeira é igual à última. Isso é um subespaço vetorial. Então, essencialmente, é o Rn. E aí esse cara vai ser levado em quê? Bom, a gente pode botar o H aqui fora, e aí a derivada no 1 vai ser o 2 menos o 1, o 3 menos o 2, etc. Aí, no n, né, o n, ele é como se fosse o 0. Então, aqui você vai ter o 1 menos o n. Aí, a segunda derivada, você faria o quê? Você pegaria tem o H, já tinha o H, aqui tem H2 agora. Você vai dividir. Você tinha a primeira derivada dividida por H, dividir por H. Se você fizer a derivada no UI mais 1 menos a no UI, você vai ter UI mais 2 menos UI menos UI mais 1 menos UI mais 1 mais UI. Tá? Então, isso era dividido por H, dividido por H. Então, sobre H2. Tá ruim, né? Porque a segunda derivada no UI
está dependendo do UI mais 1 e do UI mais 2. Seria mais razoável que ela dependesse do UI menos 1 também. É só observar o seguinte, que a derivada nesse ponto, ela pode ser calculada olhando para a direita, UI mais 1 menos UI sobre H, ou olhando para a esquerda, UI menos UI menos 1 sobre H. Então, quando eu escolhi a direita, é meio assim, eu fazer a primeira derivada olhando para a direita, tudo bem, mas eu fazer a segunda olhando para a direita de novo, aí já é demais. Então, se eu fizer a primeira derivada olhando para a direita e a segunda olhando para a esquerda, em vez de ficar isso assim, vai ficar o I mais 1 e aqui o I menos 1 sobre H2. Então, a transformação segunda derivada vai ter 1 sobre H2, aí você vai ter o 2 menos 2UI menos o N, que é mais o N, que é o 0, né, etc. Em geral, você vai ter aqui o I mais 1 menos 2UI mais o I menos 1, etc. Se você olhar para a matriz dessa transformação, é aquela, tirando o H2, é aquela que eu coloquei. Se você olhar para isso, se fizer aqui 2, 2, 2, 2, etc. 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Fizer isso aqui, o 1, o N, você vai ter isso aqui. Então, nesse caso, vamos dizer, para você ter um modelo para pensar nessa transformação linear, tá? Foi rápido aqui a história. Eu pulei a seguinte etapa. Vamos fazer essa coisa assim. Ó, primeira derivada. Então, a gente tem aqui, os caras são assim, né? O I menos, vamos dizer, I menos 1, I mais 1, vezes H, claro. Então, primeira derivada, eu tenho as seguintes possibilidades. Eu faço o I mais 1 menos o I, vou esquecer de dividir por H, tá? A divisão por H, ou o I menos o I menos 1. Quer dizer, eu faço esse menos esse dividido por H, ou faço esse menos esse dividido por H. Os dois são igualmente bons para a primeira derivada. Então, digamos que eu escolhi esse aqui. Então, eu vou fazer agora segunda derivada. Isso aqui é derivada, vamos dizer, isso aqui é DI. Na segunda derivada, o que eu vou fazer é o seguinte, em vez de insistir, né, na primeira derivada eu olhei para a direita, agora na segunda derivada eu vou olhar para a esquerda. Então eu vou fazer DI menos DI menos 1, onde o DI é isso aqui. Então isso aqui vai ser o I mais 1 menos o I menos, o DI menos 1 seria o I menos o I menos 1, com sinal mais. Então isso aqui vai dar o I mais 1 menos 2 o I mais o I menos 1. Entendido que o 0 é igual ao N. Então, a matriz da transformação linear que leva o vetor UI no vetor em que a iésima coordenada é dada assim, é essa. Então, a menos do fator dividir por H2, quando eu vejo essa matriz, se eu quiser entender, vamos dizer, ter alguma intuição
sobre o que essa transformação linear está fazendo, talvez não seja uma boa ideia eu olhar para isso em dimensão 3, que significaria eu pegar uma função, o gráfico de uma função, e discretizar usando só 3 pontos. É uma pobreza, né? Para você enxergar o gráfico de uma função, você, sei lá, a gente pensa assim, 100, depois 10, né? 1000, uma coisa assim. Então, essa transformação aqui, a ideia é que quanto maior o n, quanto maior a dimensão, mais próxima ela está da segunda derivada. E para eu entender, para eu ter alguma ideia para pensar, eu tenho que olhar para a segunda derivada. Olha, a segunda derivada é uma coisa que a cada função f associa f duas linhas. É uma transformação linear. Porque a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada do produto por uma constante é a constante vezes a derivada. Então, isso aqui é uma transformação linear num espaço de dimensão infinita, que quando eu peguei esse espaço e aproximei por um Rn, que é um espaço de dimensão finita, ela essencialmente virou essa transformação aqui. Então, isso aqui é só uma advertência, vamos dizer assim. Nós estamos no seguinte pé, nós estamos aprendendo a fazer geometria analítica em dimensão 2 e 3, para ter uma certa desenvoltura, para quando olharmos para uma coisa em dimensão n, podermos dizer, não, eu luto jiu-jitsu, eu jogo o cara no chão e ganho a luta. Jogar o cara no chão é cair para a dimensão 2 e 3. Então, essa, vamos dizer, a ideia do que a gente está aprendendo. Eu estou só chamando a atenção para dizer que tem uns caras que flutuam, e que você não consegue jogar ele no chão, você vai ter que aprender a voar para enfrentar ele. Né? Vamos dizer, que a gente teria que, nessa situação, a gente precisa saber mais matemática, mais física, para poder lidar com esse problema aqui. Bom, então é isso. Na próxima aula nós podemos tirar dúvidas. Espero que vocês estejam estudando. Se não tiverem dúvidas, estarão sinalizando que não estão estudando. Mas quem estuda tem dúvidas. Eu tenho um colega da física, professor titular lá, e diz, porra, eu não entendo, eu vou no médico, o médico fala tudo com tanta certeza. Porra, não entendo, o cara fica lá no consultório, não estuda nada, tudo ele tem certeza, eu estudo pra caralho, toda noite eu estudo, e, pô, eu só tenho dúvidas, como é que pode isso? Realmente, quando você vai e você estuda, mais dúvidas você vai ter. De preferência, tragam dúvidas que eu não saiba responder, que é sinal de que vocês estudaram mesmo. Então é isso. Perguntas ainda?